Uhum. E até, João, para a gente começar a entrar no tema, né, de transporte pesado e tal, uma das coisas que sempre inclusive o penúltimo post seu foi em relação a isso, é sobre a AIT, né? E tem muita gente que tem muita dúvida sobre isso, né? Especialmente no mercado de seguros, onde eu não vou dizer que não é tão comum, não tem tanto, se você comparar a carga geral com carga pesada, você tem um volume desproporcional ali. Entretanto, quando a gente tem um sinistro pesado, o valor tende a ser bem É. astronômico também. Explica pro pessoal o que é AET, quando que o pessoal tem que ter AET, para que serve, enfim. Uhum. Então, a autorização especial de trânsito é um documento obrigatório para a, a circulação de veículos, os chamados veículos especiais, que excedem as dimensões regulamentares. Por exemplo, uma prancha carrega-tudo rodando vazio, ela já precisa de AIT. Por quê? Porque ela normalmente tem 3 metros, 3,20 de largura, e a largura máxima que você pode transitar sem AET é 2,60. Entendi. Então, o veículo, mesmo rodando vazio, nessas condições, sendo um veículo especial ou um guindaste, precisa de AET, mas normalmente você precisa, de acordo com a resolução 882/21 do CONTRAN, você precisa de autorização especial de trânsito sempre que a largura do veículo ou do veículo mais a carga excede 2,60 m, o comprimento excede 19,30, a altura 4,40 e o peso é meio uma incógnita, porque alguns órgãos exigem AET a partir de 45 toneladas, como é o caso do DR de São Paulo, outros a partir de 57 toneladas, como é o DAER do Rio Grande do Sul e o DENIT. Então a legislação não é clara com relação a um PBTC máximo que você precisa da autorização especial de trânsito. E elas são estaduais, então? Ou seja, se eu tenho um transporte É um daqui problema, né? pro... Eu tenho que fazer várias, é isso? A AET é obrigatória em todos os entes da federação. Tá bom. Então, no Brasil você tem a União, são as rodovias federais, você tem os estados e os municípios. Então, se você vai rodar numa rodovia federal, você precisa de AET, e quem dá essa AET é o DENIT. Se você vai rodar numa rodovia estadual do estado de São Paulo, por exemplo, a Anhanguera, Bandeirantes, a Imigrantes, são rodovias estaduais, aí você vai precisar da AET do DR de São Paulo. E se você for rodar no município, numa via urbana, numa via municipal, você também vai precisar da autorização especial da autoridade competente. Entendi. Ô, João, deixa eu perguntar, isso é para cada embarque ou a transportadora é para a empresa mesmo isso? Não, existem dois tipos de autorização. A autorização com validade anual, tá certo? Que você pode usar para transportar cargas até determinados limites. Isso também varia de órgão para órgão. E você tem a AET específica para uma única viagem, tá certo? Que é sempre quando esse limite é excedido. Vamos pegar o caso, por exemplo, do DENIT. Então, o DENIT te dá uma autorização e você imagine que você tem uma prancha, carrega tudo com 3,20 de largura. Então, o DENIT vai te dar uma autorização até a largura de 3,20, até a altura de 4,40, até o comprimento de 30 metros e até o PBTC de 57 toneladas, ele te dá uma AET com validade anual. Então, com essa... AET com validade anual. Se você for transportar uma carga que caiba dentro desse envelope, vamos dizer assim, você usa a AET com validade anual. Então eu tenho uma autorização que eu posso, as dimensões finais totais do conjunto podem ficar, repetindo, comprimento até 30 metros, largura até 3,20, altura até 4,40, PBTC até 57 toneladas. Então, se está dentro desses limites, você pode rodar normalmente com a AET com validade anual. Assim, não, mas a carga que eu vou transportar, João, é de 3,40 de largura.
Então, nesse caso, excedeu os 3,20, vai ter um excesso lateral e eu já vou precisar, então, de uma ET específica para uma única viagem. Entendi. Para aquela viagem. Então, eu vou transportar uma carga de São Paulo para Curitiba, então eu vou precisar da autorização, tanto se eu estiver saindo de um bairro de São Paulo, não estiver saindo diretamente de uma rodovia, imaginar que eu estou saindo com a carga lá da Vila Maria. Então eu vou precisar de uma ET da CET, aí eu vou entrar no Rodoanel, vou precisar de uma ET do DR de São Paulo e vou pegar a Regis Bittencourt, vou precisar de uma ET do DENIT. Entendi. Deve ser sistematizado, né? Assim, pra ter Até me tirou uma dúvida em relação a isso. Aí, beleza, eu coloquei. Porque você precisa colocar, né? A rota que você vai seguir e tudo mais. Quando eu determino a rota e as características da carga, vamos supor que é uma carga excedente de altura, por exemplo. O órgão que analisa e expede, né? O AET, ela faz essa análise tipo, ó, nessa rodovia não, porque tem ponte que você não consegue passar. Tem esse tipo de troca ou não? Claro, claro. Embora tenha esse tipo de troca, quer dizer, é preciso deixar bem claro, né, que na legislação que regulamenta o trânsito, né, a gente está sempre falando de trânsito, Bom. tá certo? A própria AET já fala, autorização especial de trânsito. Ela não está se referindo a transporte, quer dizer, o que interessa para o órgão ali é o trânsito do veículo, né? Então, a pergunta que você fez então, se ele precisa... E aí, o artigo 101 do Código de Trânsito Brasileiro, ele define claramente que a responsabilidade por escolher o veículo para transportar aquela carga e definir o percurso que ela vai fazer é de responsabilidade do transportador. Entendi. Aí você me pergunta, mas então para que serve o órgão? Para que serve o órgão? Para certificar se aquele planejamento, se o projeto, porque a AET nada mais é do que a representação do planejamento e projeto do transporte. Tá bom. Quer dizer, para fazer qualquer atividade, você normalmente precisa de planejamento e projeto. A tua atividade do dia a dia, né? Você aqui gravar este podcast, quer dizer, você planejou, você definiu uma série de providências que você precisava tomar. No caso do transporte, é a mesma coisa.